Marco, todo design de personagem tem que refletir a role dele na história? Tipo, só de olhar o design a pessoa já tem que ter uma ideia do que ele representa, é ou faz? Olha, essa é uma pergunta muito legal. Sim e não. Depende. Pior resposta do mundo. Eu acho que é legal você trazer pro design do seu personagem algumas coisas da personalidade dele, né? Ou o papel desse personagem na história. Mas, ao mesmo tempo, nem todo personagem que você vai fazer é um personagem muito principal e que precisa de muita profundidade. Especialmente se você estiver no começo da sua carreira, você não vai fazer personagem principal, provavelmente, tá? Então vamos supor que você entra no mercado de animação ou no mercado de jogos e você precisa criar um personagem. Eu não sei se você já vai entrar fazendo personagens principais. Provavelmente você vai entrar fazendo personagens secundários, personagens que estão ali no fundo, sabe aquele personagem que tá lá no fundo da plateia? Talvez você faça design desse tipo de personagem no começo, assim, sabe? Então esses personagens, não adianta você quebrar muito a cabeça, ficar se aprofundando absurdamente numa lore. Assim, não precisa. Às vezes, para algum produto, é só você fazer um design legal que já vai funcionar muito bem pro intuito daquele personagem. Mas se você estiver desenvolvendo um personagem que tenha um pano de fundo ali, uma história mais profunda, nesse caso, aí você pode, obviamente, trazer um pouquinho desses elementos no design do seu personagem, porque vai, obviamente, enriquecer o visual dele, vai deixar essa personagem mais interessante de qualquer forma, né? Porque senão pode cair muito num personagem genérico. Então, vamos dar um exemplo. Você precisa desenvolver o design de um cavaleiro. Aí o que você vai fazer? Se você não se aprofundar nada do design, você vai cair em fazer um arquétipo de um cavaleiro muito sem graça e clássico, com armadura, às vezes, de metal, com a capa. Nem usava muita capa, né? Mas tipo, capa, uma espada e um escudo. E esse é o seu personagem, sabe? Tipo, não é legal. É legal você não só trazer algumas coisas da origem desse personagem, da história, o que tornou aquele personagem um cavaleiro, e aí você pode se aprofundar um pouco nisso e trazer esses elementos. As cores também podem influenciar muito no design, mas também às vezes você quebrar um arquétipo, você quebrar o estereótipo e brincar com essas questões pode fazer com que o design que você estiver criando seja mais criativo, sabe? Então, você vai desenvolver o personagem que é um cavaleiro. Mas, e se, ao invés de ser um brucutu fortão, se você tiver liberdade pra fazer isso, por que não criar, às vezes, um personagem que ele é uma, sei lá, uma criança cavaleiro? Entendeu o que eu quero dizer? E ele tem alguns toques de magia. Pronto, você colocou algumas palavras-chave que você vai acrescentar nesse design e ele já vai ser diferente, pelo menos. Ele vai quebrar um pouco o arquétipo, né? Se você pensa em algo muito bruto, muito forte, se você pegar e trouxer, ao invés desse arquétipo clássico, você quebrar esse arquétipo com características contrastantes com o arquétipo, pode ser muito legal pra você fazer coisas criativas, sabe? Mas a ideia aqui é que depende muito do tipo de trabalho que você estiver realizando. Isso geralmente vem com o briefing, mas se você estiver fazendo alguma coisa pro seu portfólio, aí sim eu sugiro que você tente pensar um pouquinho no pano de fundo do seu personagem, só pra você não ir muito pra essa linha genérica aí que todo mundo já viu 1 milhão de vezes, entendeu? Porque aí você pode chamar mais atenção pro seu portfólio, entendeu? Acho que quando é projeto pessoal é legal, eu acho legal você criar contrastes, assim, sabe? E tentar trazer um pouco do passado desse personagem, se perguntar como que aquele personagem chegou até ali. Só de você fazer essa pergunta, como aquele personagem chegou até ali, e o que esse personagem quer fazer, com essas duas perguntinhas você já consegue construir uma lore muito interessante. Você não precisa escrever páginas e páginas de história pra esse personagem pra ele ser interessante. Faz isso que eu falei. Tem um pouco a ver com o workshop de design de personagens que tem na nossa área de membros do nosso canal principal, mas pega ali algumas palavras-chave e tenta fazer algumas perguntinhas pra esse personagem, você vai ver que você vai desenvolver muito, muito rápido uma história, sem precisar, de novo, fazer um livro pra contar a história desse personagem, entendeu? E com certeza já vai ser mais interessante do que aqueles projetos muito genéricos de personagem, saca? Eu tenho bastante dificuldade com concept, acho minhas ideias ruins, por isso eu faço concept só para os meus OCs e estou desenvolvendo um novo. Mas você sabe que essa questão de você achar que as suas ideias são ruins é simplesmente falta de prática. Quanto mais você fizer, melhor fica, tá? E eu acho que falta você tentar explicar essa ideia, esse conceito pra alguém também. Isso ajuda muito, sabe?
Então, você ter uma ideia de um personagem, ao invés de ficar só dentro da sua cabeça, tenta explicar a ideia desse personagem para algum amigo seu. Tenta fazer isso, você vai perceber que na verdade vão surgir várias dúvidas e que vocês podem responder juntos, né? Você pode construir isso junto com os seus amigos. Deixa eu contar um caos pra vocês, que tá sendo muito legal, assim, é uma experiência maravilhosa que eu tô tendo a oportunidade de trocar uma ideia com o Davi Kalil. E ele tá me ajudando a desenvolver um pouco um universo que eu tenho na mente há muito tempo, assim, sabe? Mas eu nunca parei pra escrever essas páginas desse meu projeto, né? E a Sula também tá me ajudando nisso e tal. Só de você conversar com as pessoas, falar em voz alta a sua ideia, pode parecer muito ruim a ideia inicialmente, mas quanto mais perguntas você fizer, mais lacunas você vai preenchendo, aquele personagem vai ganhando vida na tua mente e parece que foi sempre daquele jeito. Parece que aquele personagem nasceu pra ser daquele jeito, só que você não conhecia ele. Você vai fazendo perguntas pra ele, entendeu? Aí na questão visual, tem várias técnicas também que você pode desenvolver e aprender. No workshop a gente passa algumas delas, pra deixar aquele personagem ainda mais interessante, né? Com shapes interessantes, com cores e valores interessantes e tal. Essa é a ideia daquele workshop, né? De novo, não precisa se aprofundar muito, mas é legal você fazer perguntas pro seu personagem. Você vai ver ele se moldando na sua frente, assim, ele surgindo, saca?